Olá, gente, boa noite, tudo bem? Tô testando aqui o áudio, a conexão. Enquanto vocês vão entrando aí, vão me falando se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se vocês estão conseguindo é, visualizar certinho, tá bom? E aí, daqui a pouquinho, então, eu já vou chamar o nutricionista, o Dr. Rafael, para bater um papo aqui com a gente. Acho que vai ser bem dinâmico, bem legal. Muita gente tem muitas dúvidas, né? Então, sobre alimentação, sobre emagrecimento, os mitos, verdades. Então, hoje é uma possibilidade aí que a gente tem de tirar essas dúvidas, tá bom? Vamos ver se o Dr. Rafael já tá por aqui. Se você puder já me mandar, então, o pedido já para eu te chamar, tá bom? E eu já te chamo para você entrar. Vamos ver se eu consigo por aqui. Você tem que me mandar o pedido para participar. Aí, se você já tem um cliquezinho aí que você consegue me mandar, tá bom? Isso aí. Vamos ver se vai entrar. Olá, tudo bem? Olá, tudo ótimo, e você? Tudo bem. Tudo já. Tá conseguindo me ouvir bem? Tudo Tô- certinho? Tá ótimo. Tá sim, tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Deixa eu ver só o seu áudio, que eu acho que estava falhando um pouquinho. Pode Então, falar. Eu vou pedir para você só se apresentar primeiro, o pessoal te conhecer aí, tá bom? E aí a gente já começa, então, esse bate-papo, porque eu já tô ansiosa aqui. gente, meu nome é Dr. Rafael Amaral, né? Eu sou nutricionista tanto clínico e esportivo, especialista tanto em emagrecimento quanto saúde e bem-estar. E agradeço muito o convite do Márcio, da Tati, para estar participando desse bate-papo aqui, desse bate-bola nosso aqui, que acho que vai agregar muito toda a questão de saúde e bem-estar relacionada à alimentação saudável. Com certeza. E aí eu ia até pedir agora, né, doutora, para a gente já bater um papo falando em alimentação, sobre o que você mais escuta, assim, né? Sobre essas dietas milagrosas, o que você mais ouve na sua prática clínica, que realmente você tem que acabar explicando sempre que não é bem aquilo, e explicando assim que seria talvez. Não, é um mito, né? As pessoas vêm crentes às vezes que determinado alimento ali é bom para alguma coisa, ou o outro é ruim para alguma coisa. Como que é? Hoje em dia, o que eu vejo, Tati? A internet, ao mesmo tempo que ela agrega muito, se a gente não souber peneirar algumas coisas, acaba sendo mais maléfico do que benéfico, né? Então, Exato. tem muitas coisas hoje em dia que é uma informação valiosa, que a gente podemos aprender muito com isso, mas também muitas coisas que a gente pensa e fala assim, poxa, isso não vai dar certo. Uma coisa que eu sempre falo é atalho, né? Então, atalhos não tem como dar certo, né? Querendo ou Sim. não, não vai existir um chá milagroso que vai te fazer perder retenção de líquido. Eu acho que não só na alimentação, eu acho que em tudo, né? Então, não vai existir um suplemento mágico que vai fazer ganhar massa muscular, nem um remédio mágico que vai fazer você conseguir dormir melhor e ter uma recuperação muscular. Então, acho que quando a gente trabalha algo equilibrado, de acordo com objetivo e rotina, não teria o que Sim. dar, né? Então, assim, tomar muito cuidado com esses atalhos. Coisas como mágicas cai por terra com o tempo. De Isso é repente, fato. aquela paciente que fala, ai, mas não sei se você deve ouvir muito isso. Vou casar, ou eu comprei um vestido um número menor, preciso entrar em tantas semanas. Então também tem isso, né? Então a pessoa precisa saber que ela pode até chegar naquele objetivo ali num curto espaço de tempo, mas é o quanto ela vai conseguir manter aquilo depois, né? Eu acho assim, querendo ou não, a gente consegue ter certos resultados mais rápidos com algumas estratégias mais específicas. Porém, a gente tem que tomar muito cuidado por conta de efeito rebote e não sustentar o tipo de dieta.
E o que eu vejo muito também são pessoas que alcançam resultados expressivos, mas depois não conseguem manter. E não conseguem manter porque não dão continuidade no desmame de uma restrição, né? Então, assim, Tá. né, a palavra diet já vem da palavra, né? Então, querendo ou não, todo tipo de restrição é temporário, né? Então, um outro mais extremista, né? Um diabético descompensado, querendo ou não, Sim, ele vai ter que ter obrigatoriamente uma restrição de açúcar, mas não para sempre, né? sim. Essa reintrodução do açúcar nesse caso é muito importante. É muito importante. Porque ninguém vive sem o consumo de um doce, ninguém vive sem o consumo de um carboidrato. Mas naquele primeiro momento, a priori, ele necessita disso por um estado de saúde. Mas com o tempo Sim. tem que ser feita essa reintrodução. E o problema é esse, não acontece essa reintrodução. Aí Da efeitos pessoa acaba rebote, excluindo, né? sim, aí Sim. gera os efeitos rebote, a pessoa não consegue manter esse estado depois, descompensa a diabetes nesse caso, ou volta a engordar, que seja. Então, o mais importante de qualquer tipo de tratamento dietético é a reintrodução alimentar dentro da normalidade. E, doutor, quando a gente pensa no emagrecimento versus treino, né? Porque as pessoas pensam assim, eu vou entrar na academia porque eu preciso perder tantos quilos, mas não porque ela pensa que aquilo também é um hábito para a vida dela saudável, né? Que ela deveria manter ali por tempo indeterminado. Mas não, a pessoa só pensa que ela vai entrar para fazer aquele exercício para tal objetivo. E você percebe muito isso, assim, eu entrei na academia e agora eu quero ganhar massa em X tempo, eu quero ter uma diferença no meu corpo em tanto tempo. Como é isso, assim, para quem treina, né? Precisa ter, né, essa rotina, essa constância também, né? O que você falou, a palavra que eu ia dizer agora, é o que eu falo para todos os pacientes, é a constância. Não só atrelado na questão de, por exemplo, ganho de massa muscular, mas para também controle de uma hipertensão, para perda de gordura. Então, o mais importante é a constância, né? Então, uma pessoa que perde 2 quilos ao mês, aparentemente é pouco, mas ao final de um ano ela perdeu praticamente 24. Então, às vezes, é muito mais válido uma constância do que uma expressividade, né? Então, assim, é lógico. Sim. Uma outra questão né, se a gente não tivermos um resultado rápido, desanima. Também para tudo, né? Se você se dedica ao seu trabalho e você não é reconhecido, você pede as contas. Se você se dedica a um relacionamento e não vê melhora, você termina. Assim como também qualquer tipo de tratamento, né? Então, Exato. se você começa academia, uma musculação, um crossfit que seja, e você não vê aquele resultado, não sendo expressivo, mas se você não nota essa mudança, você acaba que você desanima e você desiste. Não tem como. Então, assim, a gente tem que ter um equilíbrio entre expressividade e constância. Isso é o mais importante. E a dieta, né, a parte da alimentação, ela vai aí ser bem mais importante até se a pessoa pensar do que só o próprio treino. Porque às vezes a pessoa vai treinar e acaba excluindo grupos, né, excluindo alimentos que de repente naquele pós-treino ou na pré-treino dela faria aí uma diferença, né? E aí às vezes por ficar assistindo com blogueiras, Instagram, coisas assim que as pessoas publicam, não come isso, come aquilo, você deixa de ter aí absorção de nutriente de repente importante que serviria aí para você ter o ganho de massa. Então as pessoas precisam às vezes pensar nisso, principalmente, doutor, eu queria que falasse um pouquinho da questão do carboidrato, que as mulheres têm muita mania de excluir tudo. E aí, às vezes, quando você vai treinar, não é bem assim, né? Então assim, é que nem a gente comentou, tem que ter um filtro, né? Então, o filtro que eu digo é individualismo, né? Então, assim, será que você necessita desse alimento ou será que você necessita dessa restrição? Então, assim, o carboidrato nem sempre pode ser um vilão.
mas também não é em todo tipo de pré-treino que ele é válido ou para todo tipo de objetivo, né? Sim. Então, existem algumas estratégias que a redução do carboidrato pré-treino é interessante para você fazer uma ativação maior da queima de gordura. Então, você tem que ver qual que é o objetivo. É rendimento, é perda de gordura? Quanto de gordura, né? Qual que é a porcentagem de gordura que essa pessoa tem? Então, assim, essa questão de informação à deriva em rede social é complicado por conta disso. Muita coisa se aprende, né? Muita coisa a gente consegue tirar proveito. Mas o Sim. importante é você conseguir ter esse filtro de falar assim, poxa, será que eu treino nessa intensidade para comer isso? Será que meu objetivo é esse? Eu quero Sim. chegar... Eu tenho tempo para isso? Né? Qual que é Sim. meu estilo de vida atual? Eu, por exemplo, eu trabalho em torno de 14 horas sentado, né? Então, assim, Sim. será que eu necessito também dessa quantidade de alimento ou será que eu necessito dessa restrição? Então, quando a Tá. gente fala de carboidrato, né, a gente tem que tomar um cuidado também, porque independendo do objetivo, ele pode ser um fator muito importante para quem quer ganhar massa muscular e depende também do horário. Eu não gosto de generalizar, né? Então, eu acho que Sim. assim, é válido, é válido, mas tem que levar um contexto todo. Às vezes a paciente pode estar com 10 quilos de gordura acima, com uma resistência à insulina grande e gordura visceral acima de 10. Eu não passaria carboidrato para ela. Sim. Sim. Mas É individualizar, né? mas isso a gente conseguiria de acordo com uma avaliação individualizada, né? A gente Sim, não sim. ia, tipo assim, generalizar. Ah, então, por exemplo, nossa, eu vi que é legal treinar em jejum. Tá, pode ser, mas para Pode quem? ser uma estratégia. Exato, exato. Sim, sim, pode ser, funciona. É uma estratégia de treino eficaz, né? Mas para Sim. quem? Para quem já tem um preparo, para quem treina, para quem tem uma reserva de gordura alta, Que é sabe? Para qual idade? quanto você treina, se você vai, né, todo dia, de fato, se você vai uma vez na semana fazer um jejum, Exato. Para tudo qual isso. tipo de treino, né? Qual que é o tipo de treino? Como você está treinando? É academia no seu prédio? É o funcional por vídeo? Então, é isso que a gente bate nessa tecla, né? A gente bate na tecla do quê? Individualismo. Exato. Individualismo, né? Esses dias mesmo, eu tiro, por exemplo, uma paciente minha, ela falou assim para mim, poxa, eu posso trocar meu jantar por um shake, né? Eu falei, não, Tá. não, porque ninguém vive sem jantar, né? Ah, não, mas é que eu não sinto fome. Aí eu repliquei, eu falei, tá bom, de sábado você janta? Ah, janto. Ah, então você só sente fome de sábado. Ou você condicionou o seu corpo a não querer sentir fome. Se você vai viajar 4 dias do carnaval, você não vai jantar? Ah, não, aí eu É. janto. Ah, então você come só de feriado, então. Então, assim, esses O extremismos... jantar também entrou nesse mito, né, doutor? Sempre costumo dizer assim, as pessoas imaginam que depois das 6 da tarde o metabolismo para, ninguém faz mais nada, né? Já acontece de tudo, porque né, a janta virou um vilão, assim, ninguém mais janta, né? Você pega todo mundo que fala, mas eu não janto mais. Sim, isso daí entra com uma conduta um pouco mais arcaica, né? Porque se a gente for pensar assim, dentro de uma rotina normal, às 18 horas todo mundo pararia de trabalhar e ficaria no sofá e acabou. E não é isso que funciona para todo mundo, né? Sim, Então, sim, por exemplo, uma pessoa que nem tenho pacientes meus que são músicos e trabalham à noite. sim. Então, a vida dele é o contrário. Assim Então, como os nesse médicos, né? caso, Que o às vezes consumo de plantão. carboidrato... Sim, piloto de avião, Sim, qualquer tipo de lei, qualquer tipo, segurança, porteiro, inúmeras profissões trabalham à noite, motoboy, né, chefe de cozinha. Então, assim, sim. então, nessa ocasião, é invertido a posição, né? Então, dependendo do objetivo, o consumo de carboidrato dessa pessoa tem que ser mais alto à noite. E não baixo
pela manhã. Não alto pela manhã, né? Perdão. Não alto pela manhã e sim alto pela noite. Mas, de novo, leva-se uma avaliação mais específica, né? Não tem como a gente generalizar e traçar assim, ah, não, poxa, isso é legal, isso é perfeito. Não. É muito complicado dizer. E inúmeras situações, né? Ah, por É como exemplo. suplementação, né, doutor? É, Se a pessoa está lá treinando, ela já acha que ela tem que tomar creatina, algo que alguém falou para ela, e também individualizado, né? Você não sabe nem como é que estão os seus exames e tal. Então, de repente, a ah, gente precisa prestar atenção nisso. ou chá. Ah, eu tenho que tomar um chá para tirar uma retenção de líquido, mas você não sabe se você está com retenção de líquido. Ah, mas eu sinto. Não, você não sente. A gente tem que fazer uma bioimpedância, uma avaliação física mais precisa para conseguir dizer se realmente está tendo essa retenção de líquido ou não. Qualquer Tudo chá, a pessoa já acha que está com retenção hídrica, né? E às vezes não é, tem a parte intestinal também ali, né? Enfim, sim, como que esse indivíduo, se vai, a pessoa vai no banheiro todos os dias, como que é esse intestino, isso tudo conta, né? é o que eu falo. Tudo é válido, tudo é positivo, mas não para todos, né? Então, Exato. um exemplo bem clássico, né? A mesma fruta que te dá energia para treinar descompensa um idoso com diabetes. Então você começa a pensar assim: poxa, será que essa frutose é boa? É, para quem? Entende? Então, para Sim. a mesma criança que em fase de crescimento, o primeiro alimento dela, tirando o leite materno, é laranja sem bagaço. Mas com uma gestante com diabetes gestacional é péssimo. Então você começa a entender que o individualismo é a base de tudo. Então não temos como generalizar. O que a gente vê, como você mesmo disse, não só como carboidrato, né? Mas como, Sim. temos que aumentar a proteína, temos que tomar pré-treino. É meio E aí só come apelativo proteína. da mídia, de... Sim. É, Até porque, doutora, eu poderia até é falar um meio pouquinho sobre apelativo. isso. A proteína também em excesso também vai virar gordura, né? Porque as pessoas têm um mito assim, vou comer proteína, 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 mas chega um momento ali que fica demais, né? Na verdade, assim, tudo em excesso tem a chance de virar gordura, né? O carboidrato mais devido à ação da insulina, né? Que esse carboidrato é armazenado pela insulina dentro de uma célula de tecido adiposo. Então, o carboidrato, 100% de chance de virar gordura em excesso. Já a gordura, ácidos graxos e triglicerídeos não viraria gordura, né? Por isso que Atkins e Duncan fizeram dietas cetogênicas modificadas, né? E a proteína poderia também virar gordura, não como carboidrato, mas também não isento como a gordura. Ela fica mais no meio termo, né? Então, é Sim. lógico que dietas mais proteicas, né? A chance de virar gordura é menor, porque você vai estar consumindo proteínas e gorduras, né? Dietas ricas em carboidrato, onde não gasto, irá virar gordura. Mas, em contrapartida, antes essa proteína virar gordura do que dar uma sobrecarga renal, né? Então, Sim. assim, então eu acho que nessa questão, dietas muito proteicas poderiam criar tecido adiposo? Poderiam. Mas pior que isso, poderiam gerar sobrecargas renais, poderiam gerar aumento de ácido úrico, que seria pior do que o tecido adiposo. Então, na verdade, tudo em excesso causaria um malefício. Por isso que Sim. na bioimpedância a gente faz, né? Hoje, a bioimpedância que eu disponibilizo, ela faz a contagem de proteína gasta dia por questão muscular, então você consegue mensurar a quantidade de proteína adequada ao dia, para não gerar excesso. Não só por tecido adiposo, mas por questão de saúde, né? Sim, sim. E, doutor, por exemplo, tem hoje, né? A gente ainda ouve muito falar nas dietas aí que a gente conhece, da low carb, dieta cetogênica, enfim, essas dietas precisam sempre, né, do acompanhamento de um profissional. É interessante que você tenha sempre esse acompanhamento. E por quê, né? Porque as pessoas acham que é só elas abrirem no Google, aí ver lá os alimentos que tem para consumir e estou fazendo uma cetogênica. E não é bem assim, né? Sim, na verdade, né, qualquer tipo de dieta, na minha opinião, deveria estar tendo que ter um acompanhamento, né? Não só dietas mais restritas, mas também dietas para ganho de peso, né?
Então, às vezes, eu acompanho pacientes meus, não só um. Ah, eu tentei ganhar peso, pelo que eu percebi, eu ganhei só gordura. Então, não, o inverso também é proporcional, né? Então, a pessoa aumenta o triglicérides pelo alto consumo de carboidrato porque queria ganhar peso. Então, assim, eu acho que ambos têm essa proporção. Então, Tá. o que a gente deveria fazer? Qualquer tipo de dieta deveria ter um acompanhamento de um profissional capacitado, ou de um nutricionista Uhum. ou de um nutrólogo, né? Tem que ter esse acompanhamento. Muitas vezes eu já vi paciente meu falar para mim assim: ah, eu estou fazendo zero carbo. Eu falei: não, você não está fazendo zero carbo, porque você come lactose. Lactose é um açúcar, lactose não é zero carbo. Ah, mas é que não, não. Zero carbo é zero carbo. Você nunca fez zero carbo. A sua dieta é carbo, mas não é zero carbo. Sim, Então, às vezes também acontece de sim, estruturas, estratégias na internet, onde também não estão corretas. sim. Falta aquele acompanhamento, né, de algum profissional para instruir também, né? Não só o que ela está lendo ali, mas dar continuidade ali no dia a dia e encaixar dentro ali do gasto também da pessoa, né? Cada um tem o seu gasto e isso inclui também as atividades do dia a dia, né? Não só, ah, eu vou à academia ou não Sim, vou, né? Então, tem gente que tem um determinado sim, trabalho, uma atividade profissional que demanda mais. Então, isso conta também, né? sim, total. E outra, será que ela precisa de algo tão restritivo agora? Sim. Às vezes não, também vejo muito isso. Às vezes a pessoa tem que perder 3, 4 quilos de gordura fazendo dietas muito restritivas, onde vai sacrificar tecido muscular porque não tem tanta gordura para essa restrição, sabe? Exato. Então, de novo, a gente vai cair no mesmo conceito de individualismo, né? Tudo é válido, mas para quem? É o que eu sempre falo isso. E o que você recomendaria assim para quem agora nesse pós-pandemia as pessoas já estão começando a voltar um pouquinho mais às atividades, né? Então, pessoas que ainda estavam com um pouquinho de receio de sair de casa, ir a uma academia ou num parque, fazer uma atividade física e iniciar também uma dieta. Muitas pessoas ganharam peso durante a pandemia, né? Então, porque ficaram em casa, home office, a pessoa acabou ficando mais ansiosa, então também esses fatores acabaram contribuindo aí para esse ganho de peso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, assim, sobre alguma dica para quem vai iniciar agora, né? Agora eu estou pensando então de sair do sedentarismo, né? Fazer uma atividade física e começar, então, pensar numa alimentação um pouco mais equilibrada. Então, a gente falou um pouquinho do jantar, o quanto é importante também a pessoa, de repente, fazer aquela refeição. E aí, muitas pessoas acabam falando sobre café da manhã, sobre, né, almoçar ou ficar em jejum. Mas, assim, quando a gente está numa atividade de trabalho rotineira, que demanda também ali um processo até cognitivo, né? Porque a pessoa tem um gasto ali, exercendo alguma atividade diária do trabalho. Como é isso, assim, doutor? Pessoas que ficam com jejum muito, assim, prolongados, né? Então, você vê as pessoas que entram no trabalho de manhã, entram em reuniões e só vão conseguir comer no meio da tarde. Isso a longo prazo, o que causa, né, na pessoa? Na verdade, uma dica muito valiosa para que serve para qualquer pessoa é comer saudável, né? Você pode talvez não alcançar o resultado de um emagrecimento ou de um ganho de massa muscular como você queira, mas eu não conheço ninguém que adoeceu por comer saudável, né? E também não conheço ninguém que engordou por exagerar de alimentos saudáveis, né? Ninguém engordou na pandemia por comer muito arroz integral, por salada. Então, a alimentação saudável ela nunca vai trazer um malefício. Então, o primeiro ponto, quer mudar o estilo de vida, quer fazer algo bacana, quer começar a ter uma resposta do corpo, não só por questão estética, mas por questão saúde, que Sim. envolve raciocínio, disposição, hábito intestinal, distensão estomacal, gases, num contexto geral, alimentação saudável. Então, a alimentação saudável é o que todos podem fazer. A estratégia a qual essa alimentação vai ser envolvida, aí é só com. Então,
Então, por exemplo, eu alimentando saudável, mas essa alimentação dentro de um jejum. Mas aí é um Tá. profissional capacitado que vai conseguir orientar. Eu posso ter uma alimentação saudável sendo low carb. Eu posso ter uma alimentação saudável sendo hiperproteica. Então, assim, alimentação saudável é comer alimentos naturais, saudáveis, frutas, integrais, que seja. A A questão estratégia. de diminuir o industrializado mesmo, né? Exato, exato. A estratégia dentro disso envolvido, né? É aí só com um profissional. É igual eu falo. Por exemplo, você falou do jejum. Vamos pegar esse gancho, né? O jejum intermitente emagrece? Não, ele não emagrece. O que emagrece é a dieta que está dentro desse jejum. O jejum, ele é um potencializador do emagrecimento. Porque você tem a sua janela também, né? Que você vai, a pessoa vai fazer a refeição dela. Então, dentro daquilo, né? Ela passa o jejum. Mas e esse pós, né? O que que ela está ingerindo ali? Né? Não Tá adianta. compatível com aquele gasto também da pessoa? A gente não sabe, né? Então, de repente, a pessoa acha que ela está fazendo um jejum por conta, e aí, eu não perco peso, isso não resolve e tal. Mas por quê, né? Falta o acompanhamento, falta o ajuste ali, né? Do profissional de entender o que você está consumindo depois. Você pode fazer um jejum e no seu almoço você come parmegiana, à tarde chocolate e você janta uma pizza. Você não vai emagrecer, independente de você fazer jejum. Então é o que eu falo, o jejum não emagrece. O que emagrece é a alimentação que contém dentro desse jejum, né? Exato. Então sempre o seu remédio vai ser comer correto, né? Então você pode fazer um jejum intermitente com uma alimentação saudável junto com uma low carb. Talvez funcionaria. Ou você pode fazer um fracionamento convencional com uma dieta hipercalórica para ganho de massa muscular. Também poderia funcionar. Então, assim, o que funciona? Alimentação. Se vai ser jejum, é estrutura. Low carb é estrutura. High protein é estrutura. Então, todo tipo de estrutura potencializa um resultado de uma alimentação. Ponto. Essa é a. Exato. Então, assim, não adianta fazer jejum se os alimentos que você escolheu, ou quantidade, ou horário, estiverem errados. Você não vai emagrecer. Não adianta você comer de 3 em Não 3. tem milagrinho. Não. Não adianta você Não comer tem de o 3 em milagre, 3 né? horas. Você pode comer de 3 em 3 horas, mas o alimento, o horário e a quantidade está errado. Não vai emagrecer. Então, deixar bem claro Sim. para todo mundo: o que emagrece é a alimentação. A estrutura que isso envolve, quantas refeições, se vai ser jejum, se vai treinar em jejum, se vai jantar de madrugada, a estrutura é só individual. Aí depende da rotina de cada um, né? Então, por exemplo, talvez o jejum se aplique para aquela pessoa que já não tenha o hábito de comer. Entende? Sim, de manhã, por exemplo, muitas pessoas questionam: toma o café da manhã? Não toma, acordo sem fome, sou obrigada a comer de manhã. Também tem isso, né? Por exemplo, eu acordo 5 horas da manhã, 6 horas eu tô atendendo. Eu não tomo café da manhã porque eu não sinto necessidade. Minha primeira Certo. refeição vai ser em torno de 10, 11 horas e meu almoço é às 15. E meu almoço é às 15. Para mim, isso se aplica de uma forma adequada. Mas não quer dizer que a Tá. gente possa generalizar. Eu prefiro almoçar 15 horas porque eu não pego fila, porque eu também não tenho fome, porque de manhã eu não sinto fome. Ah, Rafa, mas aí você faz um jejum? Então, não. Para mim, se encaixaria um jejum pelo fato da minha rotina já ser assim. Sim. Agora, tem pessoas que acordam que têm a necessidade de comer. Então, da mesma maneira que não podemos generalizar que é Tá. obrigado a tomar um café da manhã, também não podemos generalizar que seria obrigado a fazer um jejum. Não tem essa regra, né, doutor? Não. Precisa comer de manhã, depois você precisa comer no meio da manhã. Não tem. É algo que Não. precisa ser individualizado mesmo. Até no É. treino, se a pessoa pensar
que tem gente que vai correr 10 quilômetros também em jejum. E tem pessoas que precisam acordar, fazer a refeição para depois ir correr, né? Quando a gente fala de nutrição esportiva, é isso. Uma Sim. nutrição estratégica é isso. É pensar um pouco fora da casinha e não trabalhar aquela mesmice. Então, que nem, por exemplo, o Dr. Baracá, é meu amigo, e ele acorda, ele faz jejum, e ele joga tênis em jejum, ele treina em jejum, mas o corpo dele está adaptado a isso. Mas Sim. não quer dizer que eu conseguiria fazer isso. Eu posso conseguir fazer o jejum, mas não treinar como ele treina. Mas também tem outros pacientes que nem o jejum conseguiriam. Então, assim, Tá. de novo, individualismo. Não existe obrigatoriedade. Isso a gente tem que deixar muito claro. Que da mesma maneira que tem pessoas que obrigam a tomar café da manhã e gera que isso fosse algo benéfico, também tem extremistas que são ferrenhos defensores do jejum. Então, assim, não. Qual que é a sua necessidade? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua rotina? Você trabalha em casa? Você dirige? Não. Você tem facilidade? Você costuma tomar café da manhã? Ah, não, nunca tomei. Ah, então não precisa. Ah, não, sempre tomei. Ah, então vamos manter, não tem por que tirar. Então, de novo, Exato. equilíbrio é a base de tudo. Então, assim, não precisa ter. As pessoas não precisam criar, né, aqueles mitos e aqueles medos também da alimentação, né? De pensar, ai, eu não posso comer mais nem um chocolate, eu vou começar a dieta amanhã, já tirei, excluí tudo da minha vida. É o equilíbrio, né? Até porque aquele alimento, uma hora ou outra, você vai se deparar com ele e aí, né? Você vai comer a caixa inteira ou você vai ter o equilíbrio para comer um bombom? Então é isso que as pessoas precisam começar a pensar sobre quando a gente pensa em alimentação, né, doutora? Essa parte do equilíbrio eu acho fundamental quando se fala em alimentação, para que a gente não caia sempre nessas mesmices, né, das pessoas ficarem sempre falando as mesmas coisas que às vezes não tem nenhum fundamento, né? Porque a gente sabe Exato. que é muito individualizado, então não tem condições da gente falar que Tanto, aquilo é bom para todo mundo. tanto que eu não proíbo nada. Meus pacientes estão de prova, eu até oriento. Ah, você quer comer alguma coisa diferente de fim de semana? É válido. Existem estratégias para você poder consumir algo de fim de semana. O que não pode é criar rotina, né? Então, por Sim, exemplo, ninguém vira diabético comendo um brigadeiro domingo. A pessoa deve comer açúcar todo dia. Então, da mesma sim. maneira, você não precisa cortar de vez aquela pizza de fim de semana. Depois que você faz, por exemplo, 5 refeições por dia. A gente está falando aí de praticamente 35 refeições na semana. Não vai ser uma pizza que vai te engordar. Agora, depende do quê? Depende do seu objetivo. Às vezes você tem um objetivo estético tão extremista e tal, que eu vou falar para você, ó, aí não se aplica. Se você está buscando isso, você comer isso daí não se aplica. Mas aí já são outros tipos de casos de foco e de estéticos. Mas dentro de um contexto geral, eu não proíbo. Eu acho que tudo é a base do equilíbrio. Não só a questão alimentar, mas como a questão da bebida alcoólica. Tudo que é muito... Exatamente. Eu ia falar sobre o álcool agora, que é uma das questões que as pessoas mais perguntam. Então, tem gente que já chega até a dizer assim, né? Não sei se você já ouviu. Ah, eu prefiro então, tira o que eu preciso comer, não comer, eu prefiro não comer, mas deixa eu beber. E aí, como é que é essa questão do álcool dentro do nosso organismo, né? E a questão das calorias também, e de adquirir gordura, né? O álcool, a questão é todas negativas possíveis, né? Porque uma molécula, 1 grama de álcool tem 7 calorias, né? Então, se você pega uma bebida alcoólica que tem teor alcoólico de 40, a cada 100 ml a gente tem quase 300 calorias dele puro, o álcool puro, né? Então, o álcool ele é calórico. Além de causar ativação de insulina, isso vira gordura, ele ter um efeito catabólico em questão de massa muscular, que seja. Então, existem vários fatores que o álcool é maléfico, né?
Mas, de novo, a gente também não pode ser extremista em, eu vou tirar o álcool da dieta. E o carnaval, agora, doutor, chegando, algumas pessoas vão viajar, emendar o feriadão. Aí o paciente fala, mas eu vou só beber um pouquinho e tal. E aí vai juntando a bebida de hoje com a de amanhã do feriado, com a do outro dia. Já juntou 3 dias que a pessoa bebeu. E aí, né? Então, aí você vê que gerou o quê? O que a gente conversou, a constância. Então, o problema não é a bebida, o problema é que ela bebeu dias seguidos e recorrentes. Então, isso aí vai engordar, não tem como. Vai ganhar gordura, vai prejudicar a massa muscular, Aí não tudo tem aquilo como. que a pessoa fez, né? Aquelas outras semanas, de repente ela coloca tudo a perder também, né? Mas assim, o que eu acho válido é o direito de você errar, né? Principalmente num fim de semana. Eu não vejo o porquê não. A não ser, como eu digo, se você é atleta, assim como eu já fui, ou se você trabalha com imagem, faz fotos, aí você não vai ter uma margem de erro tão alta. Nem pode ter, né? Por conta da Sim. sua profissão que seja. Agora, caso você busque saúde, uma estética bacana, não vejo o problema. O que eu sempre oriento é, você vai tomar um drink, tenta não comer errado. Você vai comer errado, tenta não beber álcool. Você tem que ter o Uma coisa equilíbrio. a outra, né, doutor? A pessoa tá no happy hour, aí geralmente vem a bebida e geralmente vem o petisco, né? Vem as porçõezinhas fritas, e aí uma coisa vai puxando a outra, né? Mas, por exemplo, é o que eu sempre falo, o que te satisfaz mais? Por exemplo, eu não ligo para nada salgado. Eu falando de mim, eu não tenho problema nenhum com uma massa, uma pizza, um hambúrguer. Isso não me enche os olhos, né? Eu prefiro muito mais um doce ou tomar vinho. Então, se eu fosse errar minha dieta no sábado à noite, eu iria optar ou por um doce ou pela bebida alcoólica. No meu Mas caso, já ficaria salgado, porque eu não então, gosto de doce. aí tá, aí eu te oriento, vai comer talvez uma massa? Tenta descartar a sobremesa. É lógico que também terá momentos que você fala, poxa, eu fui em um casamento onde vai ter Sim, salgado, onde vai ter doce, onde vai ter bebida. Mas você não vai em casamento todo fim de semana, né? Então, um momento sim, atípico desse não vai interferir em nada, né? com Mas o que eu sempre certeza. tento, escolha algo que te satisfaz. Então, assim, você Sim, se sente salgado, tira o sábado à noite, se você for errar, então, e erra na sua comida salgada de preferência. Eu acho válido. Até você consegue voltar para uma rotina alimentar depois, até mais forte, mais sim, firme, mais feita, né? Agora, eu gosto de tomar um vinho, então eu descarto tudo isso. Eu prefiro jantar um tartar e tomar uma garrafa de vinho. Então, meu erro foi a bebida alcoólica. tá. E eu tento disso. Eu fiz 35 refeições na semana, não vai ser um sábado à noite com um pouco de vinho que vai estragar minha dieta ou minha saúde. Exato, De exato. novo, equilíbrio. De novo, equilíbrio. A gente não pode generalizar tudo. Não posso beber álcool, eu não Sim, posso comer doce, não posso comer salgado errado. Não, não posso. Não, o não poder é muito ruim. Você tem que saber sim, sim. esperar. Errei no Até porque sábado. você fica então, né? E aí você depois inconscientemente vai querer aquilo que você ficou tão restrito, né? E outra, errei no sábado, eu tento não errar no domingo. Sei que eu vou errar sábado, eu tento não já errar na sexta, seguro minha sexta-feira. Equilíbrio, Tati, equilíbrio é a base de tudo. Eu acho É que que geralmente, né, doutor, não é assim, a pessoa erra no final de semana ali e tal, mas aí quando ela tem que voltar para a rotina na segunda, esse às vezes é muito do problema, né? Também ela não volta porque aconteceu tal coisa, aí na terça, ai, não deu, e na quarta não deu, e aí quando ela vê, passou uma semana também não deu, e aí quando você vê, do mês você conseguiu fazer uma semana. é, Então, isso é o complicado, não foi aquele algo que você tomou lá no final de semana, né, daquele evento específico. Foi tudo que você não conseguiu fazer de um processo, né? Porque acaba que sempre isso. As pessoas precisam entender que a rotina, né, e colocar aquilo dentro do que
a gente precisa, faz parte, né? Então, de todo o contexto. Não dá para falar, eu vou começar aqui e aí, de repente, já na primeira semana, não vi um resultado, então, acho que não tá. Entendeu? E não é assim, né? A gente vai conseguir muitas das vezes ver um resultado um pouquinho mais a longo prazo, né? Porque eu sempre falo, você não engordou 5, 10 quilos também, né? Ali em 15 dias. Foi um processo também de ganho de peso. Então, você precisa ter uma certa constância, né? Igual a gente falou, para tentar chegar ali no seu objetivo. Então, é isso que eu acho que falta, né? E foi como você falou agora, né? Então também tem essa constância de erros diferentes, né? Então, eu bebo Sim. álcool hoje, como errado, outro dia como um doce, e quando você vai ver, você teve essa constância de erros diferentes, né? Então, equilíbrio é a Exato. base de tudo. Eu não gosto de, pelo menos nas minhas condutas, né? Eu não gosto de proibição, a não ser, né, que isso vá afetar a saúde do paciente como um todo, né? Da mesma maneira que eu já Tá. atendi pacientes com enzimas hepáticas alteradas, onde não tinha cabimento orientar a bebida alcoólica. Como eu já atendi Sim. pacientes com pré-diabetes, que eu falei, você não tem muita escolha, você vai ter que tirar o açúcar. Eu não me responsabilizo por equilibrar nisso. Então, eu acho que o extremismo se vem quando a saúde se abala, né? Então, Tá. poxa, eu tô com uma hipertensão, vou fazer um mapa. Então, meu filho, faz o seguinte, tira esse sal a partir de agora, usa tempero natural, reduz bem a quantidade, porque também não tem muita escolha. Então, acho que quando afeta a saúde, aí Sim. sim cabe a restrição, né? Se de repente as pessoas já pensassem nisso, né, doutor? Porque eu, por exemplo, eu atendo muitos renais, né? Então, inclusive, eu faço minha pós-graduação em doença renal, nefrologia. E a gente vê que esse paciente, né, com doença renal, ele acaba não tendo mais essas escolhas, né? Então, assim, ele precisa ali manter função, né, renal? Então, assim, Entende? pensando que postergar uma ida para uma hemodiálise, né? Vamos dizer assim. Então, se as pessoas Então, pensassem, enquanto elas têm saúde, que elas podem sim consumir todos os alimentos, mas né, dentro daquele equilíbrio, eu acho que seria um pouco mais fácil do que tentar sempre, geralmente, o radicalismo, e eu não posso isso, não posso aquilo, não, né? A gente vê isso na patologia que realmente aí o paciente não vai poder comer mesmo. exato. Então, nesse caso renal, você sabe que você vai ter que ter uma redução de 0,8 para 1 de proteína por quilo de peso, não vai poder indicar bebida alcoólica, N fatores que vão atrapalhar no conservador, né? Então, já vai afetar a questão estética como um todo, com questão de suplementação e tudo mais. Mas, assim, foi o que você falou, deixou chegar nesse ponto e não fez um preventivo. Mas também, né, nunca generalizando, tem as questões também por outros tipos de doença autoimune, você sabe melhor que eu, Sim, sim. etc. Né? Então, isso não vem ao caso. Mas, de novo, restrição eu faço sim, mas quando o paciente não tem muita escolha, que necessita. Ou também, né, Tati, também tem uma outra vertente, né? Então, por exemplo, existe paciente meu, não sou hipócrita em dizer, que chega para mim e fala, Rafa, meu casamento vai ser daqui 2 meses. Uhum. Eu preciso perder o máximo de peso que eu puder. Boa, vamos perder. Você está disposta? Estou disposta. Então, tudo bem. Então, saiba que é algo temporário, mas depois a gente vai ter que fazer um outro desmame e trabalhar apenas para esse momento único, que é um na vida seu, que eu quero que você se sinta bem. Ponto final. Sim, Depois a sim. gente vai trabalhar uma alimentação mais equilibrada e fazer reintrodução alimentar. Então, existe também Exato. que eu falo. É muito vago dizer. Quando a gente fala de nutrição, a gente abre Sim, muito viés e muita controvérsia e muitas vertentes para poder dizer certo e errado. É sim, muito sim. complicado. Tem Acho outras que pessoas. acaba tendo muito, né, esse certo e errado, porque é essa questão da gente individualizar mesmo, né? Então, a água é saudável? Não sei se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, ele não vai ter uma restrição hídrica. Então, a gente precisa sempre entender realmente quem é, né? Esse paciente, quem é essa pessoa. E acho que é isso que às vezes o próprio paciente, né, as pessoas, de uma forma geral, não têm essa consciência. Elas acham que é realmente
É geral, é para todo mundo e tá tudo certo, né? Então, assim, é comum às vezes você ouvir, doutora, posso passar eu e a minha sobrinha de 15 anos na mesma consulta e aí eu pego a dieta dela? Não, né? Porque não existe, são necessidades diferentes, né? Necessidades Entende? diferentes, são Igual você pessoas falou, diferentes. você faz pós em renal. Então você pega um paciente com IRA que ele está muitas vezes querendo fazer o quê? Ah, vou tomar um diurético. Exato. Entende? Então, assim, nem tudo, de novo, nem tudo é para todos. E o problema, voltando no nosso tema principal, é quando as pessoas começam a absorver informação, e eu não digo, tá? Eu vejo que as pessoas batem muito em blogueiros e influenciadores. Eu não vejo isso como um problema da categoria, nada. Não vejo. Eu acho que é até muito bom, né? Então, da onde eu vim, Para pensar na como questão de que no desenrolar do processo vai cair que a pessoa vai precisar do profissional mesmo, porque em algum momento ela vai se deparar com algo que aquela pessoa também não vai conseguir resolver para ela, né? Então, entende? Por exemplo, eu vejo na minha época, que eu treinava muito, atleta, tudo, o Felipe Franco, ele que trouxe a disseminação da nutrição esportiva para o Brasil, na época da Juliana, do Pânico e tudo mais. Então, assim, o que eu vejo? É positivo? É. E não vejo blogueiros e influenciadores como algo negativo, tá? Eu vejo sim, as pessoas não conseguirem assimilar isso, e assim, e não só influenciadores, mas também profissionais, né? Que sim, costumam passar condutas e receitas milagrosas que, na minha opinião, são piores que influenciadores, porque de certa forma estudaram, né? Então, sim. quando eu vejo profissionais fazerem prescrição assim, ah, legal, para pré-treino vamos comer doce de leite. Então, assim, boa, tá bom. Você é um profissional, você foi habilitado e capacitado à prescrição, e você está dizendo que doce de leite é bom pré-treino. Tá, mas para quem? Sim. Né? Então, que nem, por exemplo, vamos longe. Médicos, Atkins e Dukan, passando dieta cetogênica à base de gordura saturada. Quantas pessoas com colesterol ou triglicérides altos poderiam ter se prejudicado? Tanto que são médicos caçados, né, no exterior, né? Então você começa Uhum. a falar assim, o problema às vezes não está só em blogueiros e influenciadores, está num contexto geral de E aí disseminação. a pessoa é um profissional, aí você não vai duvidar, né? Quem está seguindo ali daquele profissional que tem ali, sei lá, um Entendeu? CRM, né? Então você não vai. Então, E isso até sim, as mesmo pessoas. O cara e até mesmo televisão, né? Então eu vejo às vezes em televisão, não vou citar nomes, mas de domingo, dizendo, ah, é legal, o suco de laranja é rico em vitamina C. Aí você pega aquele idoso, coitado, com a diabetes alterada, ela começa a tomar suco de laranja todo dia. Que ela acha que ela vai se prevenir do Covid com a vitamina C do suco, onde na verdade ela só vai descompensar a sua diabetes e criar um problema maior. exato, sim. Concorda? Isso é dentro da nutrição, né? Então é a gente tirar aqueles mitos mesmo do alimento bonzinho e do alimento malzinho, porque não existe, né? Existe para quem é o alimento, isso existe, mas o Exato. alimento em si, não. Então você nota que o problema maior, Tati, não está em influenciadores e blogueiros. Não, também está na televisão e também está em profissionais CRN, CRM, também está em profissionais Exato. com CREF, com CREFITO, e não só na nossa área, mas também em todas as áreas, né? Então, a Muitos clínica, educadores, eu vejo também. Sim, e nem, por exemplo, na minha clínica eu tenho um fisioterapeuta muito capacitado, esportivo de clube de futebol, tudo, e ele passa alguns perrengues também aqui com pessoas que fazem exercícios em casa e acaba piorando uma lesão, sabe? Porque viu alguém falar que seria bom fazer aquele tipo de exercício. Então, eu não vejo só na nossa área como um problema. Mas também tem a outra questão que você mesmo falou. Cedo ou tarde, esse profissional vai ver. Não, e outras áreas também, você pega na área de dentista também, você vê que, às vezes, ah, nossa, faz esse clareamento caseiro. Você não sabe se você tem necessidade ou se vai prejudicar os seus dentes, sabe? Se é corrosivo, se não é, se essa pasta aplica-se a... e é isso, né? As pessoas também precisam utilizar muito
o senso crítico, né? A gente precisa sempre enxergar aquela informação que chega para nós de uma forma crítica e analisar com outros profissionais. É isso mesmo que estão falando, né? E aí, quem fez, quem não fez, para quem é. Então, fazer alguns questionamentos antes de aceitar aquela ideia como sendo a verdadeira, né? A verdade absoluta. Então, acho que falta um pouquinho isso ainda nas pessoas de forma geral, mas eu acho que nós, né? Então, eu vejo assim, é você trabalhando, eu, nós profissionais, estamos aí, então, preocupados com essa parte, né? Dessa credibilidade, de mostrar para esse paciente que realmente a gente estuda, a gente está sempre, né, se atualizando, vendo o que mudou, o que não mudou. A ciência, ela muda demais também. Então, a gente tem hoje estudos mostrando cada 74 dias já mudou tudo, então a gente não pode ficar ali, né, para trás, porque realmente eu ouço muito assim, ai, doutora, mas agora o ovo é bom, o ovo não era mais bom. Então, assim, vai mudando as coisas, né? Os estudos vão saindo sobre determinadas doenças, e por isso que é a importância aí da gente estar sempre com um profissional que está antenado, que está estudando e que está aqui mostrando também um conteúdo. E eu acho que foi muito rico esse nosso bate-papo. Acho que as pessoas também puderam aí conhecer um pouquinho mais do teu trabalho também, né? Então, entender um pouquinho mais como funciona, quais são as estratégias que você utiliza, então, em consultório, na clínica, para que as pessoas possam ter isso um pouquinho mais em mente, né? De forma um pouco mais clara, mais objetiva. Às vezes o dia a dia é tão rápido, a pessoa só vê os stories, vê as fotos no feed e fica criando algumas ideias de como vai ser. E acho que conhecer o profissional numa live, né, batendo papo, explicando um pouquinho sobre o que ele faz, como ele faz, acho que é sempre importante, traz um pouco também da humanização, né, pra gente, de estar perto aí desse É, paciente, do paciente estar perto desse profissional. todo dia a informação nova aparece, muitas coisas às vezes são mitos, outras não, então não existe certo e errado, né? Então a nutrição, assim como a medicina e toda a questão da saúde, ela se reatualiza diariamente. Eu lembro, eu fiz USP há 8 anos atrás e o pré-treino indicado era pão de queijo, né? Então a gente está falando isso numa conduta estabelecida dentro da USP, né? Sim, Então você começa a ver que às vezes, tipo assim, você fala, meu, como é possível falar isso? Mas era porque era aquela coisa bem arcaica, né? sim, Então, sim. assim, como eu disse, a informação tá aí todo dia, informação boa, tá? Independente da pessoa que seja, basta você saber filtrar e ter um profissional de confiança para questionar. Olha, eu vi isso aqui na internet, se aplica? Sim, Se com aplica? certeza. Para mim, talvez? Não. Para quem? Por que não? Uhum. Então, assim, Sim, isso é o mais importante, né? Mas sim. agradeço muito também o convite que você deu, o Márcio, todo Agradeço mundo. aí a sua disponibilidade. Eu sei que a agenda acaba sendo super cheia durante o dia, muita correria. Então, eu agradeço muito a disponibilidade de conversar com a gente aqui, da Health Leaders. E a gente está muito feliz realmente em recebê-lo aqui, poder falar sobre emagrecimento, que eu acho que é um assunto aí de interesse público mesmo, né? As pessoas têm muita vontade de saber mais, né? Sempre mais, quando o assunto é emagrecimento e alimentação. Eu fico muito feliz, muito obrigada mesmo, e eu espero que a gente possa bater mais papos aí, marcar outras lives, para que as pessoas possam então tirar as Eu estou dúvidas. E disponível. A obrigada, minha viu? agenda é um pouquinho meio conturbada, estou disponível. Sempre que precisar, estou à disposição. Tá bom, eu que agradeço a sua participação. Obrigada, viu? Gratidão para Boa todo noite mundo. a Por você, você. pelo convite, e por todos que participaram da nossa live também. Obrigada. Boa noite, Tchau, boa pessoal. noite. Boa noite, gente. Tchau.